Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal. Meu nome é Pamela, eu sou taróloga. Essa vai ser a minha leitura semanal geral para o signo de Gêmeos. Lembrando que por ser uma leitura geral é só para quem ressoar com a mensagem. Essa leitura serve para Sol, Ascendente, Lua, Vênus e mais posicionamentos aí de Gêmeos no seu mapa astral. Serve também para caso você esteja assistindo essa leitura para saber sobre alguém do signo de Gêmeos e sente que a mensagem ressoou com você, ok? Bom, é isso. Eu já embaralhei um pouquinho. Eu vou usar o método da cruz celta adaptado, eu vou usar o tarô de Waite, eu vou embaralhar só mais um pouquinho. Vamos lá, Gêmeos, leitura semanal geral, vamos lá. Ok. No fundo do baralho saiu a carta do Diabo. A carta do Diabo para mim fala sobre vícios, fala sobre dependências. Então talvez aí nessa semana você tenha que lutar contra uma coisa que talvez não seja tão legal na sua vida, mas pode ter meio que tornado a sua identidade. Talvez você tenha que lutar contra a autossabotagem, talvez você tenha que sair de situações tóxicas. Essa é a mensagem que eu vejo com o Diabo aqui e com o resto da leitura. Bom, vamos lá para o começo. Posição do momento presente, eu tenho 4 de paus. 4 de paus é uma carta de celebração, uma carta de festa, uma carta de união, de bons relacionamentos no trabalho. Então, no geral, eu vejo bastante alegria. Eu vejo que você pode encontrar pessoas, hoje tem pessoas na sua vida com as quais você pode compartilhar, isso parece bem bacana. Eu acredito que essa energia da alegria e do entusiasmo do 4 de paus e de pessoas legais aí na sua vida podem te ajudar a sair de alguma situação complicada aí na sua vida. Então você pode contar com uma energia e com a sua associação com pessoas também, mas com pessoas que são legais para você, ok? Bom, na posição da âncora, que seria o bloqueio, eu tenho a carta da força. Para mim, essa carta da força, de alguma forma, está conversando com a carta do diabo, que saiu no fundo do baralho. A força fala sobre autodomínio, né? Sobre você conseguir dominar as suas paixões, você ter força para sair de situações que não são legais para você. Ela tá na posição do bloqueio, seria a carta invertida. Tá me dizendo que talvez você não tenha muito acesso à sua força. Talvez você não conheça muito a sua força interna, ou você está vivendo um momento em que você não sente essa força tão grande. Isso pode estar te prendendo a situações que não são tão legais aí. Ou talvez você precise de força para sair de situações que não são tão legais. Então, dá uma olhadinha nessa semana, nessa sua percepção da sua própria capacidade de decidir o que é bom para você, de ter controle e domínio sobre as coisas, então ter controle sobre o próprio corpo, sobre as próprias vontades, sobre a própria vida, para saber o que é bom ficar no seu caminho ou o que está na hora de realmente abandonar. Aqui na posição da alma eu tenho 7 de espadas. 7 de espadas para mim está falando um pouco de autossabotagem. Então, esse diabo aqui também pode estar relacionado. Para algumas pessoas eu entendo aqui é que há uma imagem de si que não é tão bacana. Talvez você ache que você não é uma pessoa tão forte, tão capaz de conquistar aquilo que deseja e por isso você pode usar aí de subterfúgios. Sete de espadas também fala sobre isso. Às vezes você pode usar de manipulações. Então, cuidado nessa semana com a imagem que você faz de você, para entender que sim, você pode conquistar as coisas, você tem força para lutar para sair do que não serve, você tem força para vencer e fazer as coisas que você tem um desejo de fazer aí na sua vida, mas talvez precise de alguma mudança de autoimagem aí, porque uma autoimagem falha e que sugere fraqueza pode te levar a situações que não são tão bacanas aí para você. Então, cuidado com as associações e cuidado com a imagem que você tem de você, da sua própria vida. Mas eu posso ver esses 7 espadas também de um modo positivo, assim. Se você entende que talvez você não é uma pessoa tão forte para sair de situações, para impor a sua verdade, pelo menos no momento atual, você pode usar aí de outros caminhos para conseguir aquilo que você deseja. Então, talvez você não consiga encarar uma situação abertamente, por exemplo, uma pessoa aí que tem um vício. Vamos fazer de conta. Uma pessoa tem um vício no cigarro.
ela sente que ela não é tão forte para se libertar desse vício do cigarro de começo. Então ela pode usar alguma forma de se adaptar para ir saindo desse vício lentamente. O importante aí é usar uma estratégia, saber que você sim é capaz de fazer o que você precisa fazer, se libertar do que não está servindo, mas talvez, pelo menos por um tempo, você possa usar de um meio que ele é de alguma forma assim, não muito direto, mas desde que ele te leve à libertação, ele está funcionando, ok? Então conte com a sua capacidade de encontrar meios diversos para superar situações que não são tão bacanas para você hoje na sua vida, principalmente situações que de alguma forma te aprisionam. Bom, aqui no método eu tenho página de copas. Página de copas para mim é uma carta de acreditar, assim. Acreditar em si. O pajem são figuras de crianças no tarô, né? Então ele tem essa motivação infantil. O pajem de copas ele é muito sentimental. Para mim ele é idealista, ele ainda acredita num mundo bacana. Para algumas pessoas aí, você teve sempre essa alma de otimismo, de acreditar que tudo vai dar certo, mas a vida pode ter te colocado em situações em que isso meio que foi retirado de você. Talvez até disseram para você que acreditar na sua criança interior, que fazer as coisas que vêm do seu coração, seus desejos, eram uma forma de fraqueza. Você pode ter escondido essa criança interior, esse entusiasmo dentro de você, assim, e por ter escondido, você pode ter sentido até que perdeu a sua força. Na perda dessa força, você pode ter se envolvido em situações que não eram bacanas. As cartas estão dizendo que está na hora de reanimar essa criança interior, lembrar de quem você sempre foi, quais são seus desejos, quais são suas vontades, quem é você interiormente, antes do mundo vir e colocar um monte de coisa em cima de você, um monte de conceito, um monte de ideias, um monte de experiências que podem não ter sido bacanas. Está na hora de recobrar sua força, e para mim a sua força, pelo menos nessa semana, ela está muito depositada naquilo que é mais interior seu, naquilo que é mais verdadeiro seu, até mais infantil e mais idealista. Então toma um tempinho para lembrar quais são os seus desejos. Para algumas pessoas aí, até fazer alguma coisa que você fazia quando era criança, me veio assim, não sei. Você gostava de bolinha de gude, você gostava de soltar pipa, alguma coisa assim. Talvez você fazer alguma atividade que te lembre as coisas que você fazia na infância podem te ajudar a libertar essa criança interior, esses desejos, esses sonhos seus que sempre foram seus, essa verdade mais interior sua. E a partir daí você pode encontrar força para se libertar do que precisa se libertar, ou pode até encontrar estratégias para saber como se libertar disso e seguir aí um novo caminho. Bom, no caminho do crescimento eu tenho o Mago, muito interessante. O Mago é uma carta de poder, é uma carta de manifestação, então eu vejo realmente você encontrando uma forma aí de colocar um novo caminho na sua vida, de seguir mais os seus sonhos, de se libertar do que não está funcionando, de manifestar novos caminhos. Você encontra novamente a sua força. Essa força pode estar associada com pessoas, pode estar associada com o seu trabalho, enfim. Você encontra novamente essa força para lembrar que você, no fundo, é uma pessoa manifestadora dos seus caminhos. Então, você lembra disso, você começa a lembrar que sim, você pode manifestar os seus caminhos, você pode realizar os seus desejos. Essa força vem sendo retomada com a carta do Mago. Para mim, aqui, esse Mago ele já se libertou do que não está funcionando mais para ele, e a partir dessa libertação ele recobra essa lembrança de que ele pode manifestar a própria vida, e ele tem energia para fazer isso acontecer, fazer acontecer as coisas que são bacanas para você, os desejos que vêm do seu coração. Lá em cima, resultado interno, primeiro resultado, carta o Ás de Espadas. É uma carta de clareza, é uma carta de verdade, é uma carta de corte com o que não serve para começar um novo princípio, um novo caminho de vida aí. Então eu vejo realmente assim, é como se você lembrasse mesmo quem você é, da sua força. A partir dessa lembrança, você libera uma energia mental de clareza para saber o que fazer. Então, às vezes para saber o que cortar, para saber o que manifestar, para saber quem está do seu lado, para lembrar da sua força, para lembrar dos seus sonhos, enfim. Eu vejo um caminho bacana aí. Duas cartas número 1, Mago é o número 1, Ás é o número 1. Então, novos começos muito favoráveis aí. Tudo que te liberta, que te livra, do que te prende, está muito favorável nessa semana. Então, é realmente uma semana de retomar a força, retomar os sonhos, retomar o poder de manifestação para começar novos caminhos. Aí, 6 de espadas fala ainda mais sobre isso.
Seis de Espadas também é uma carta de clareza, clareza mental para decidir os novos caminhos, clareza de saber para onde ir, clareza de saber o que cortar, clareza de saber quem está do seu lado, clareza de lembrar quais são os seus sonhos, qual é a sua força, clareza de lembrar que você manifesta a sua vida. Essa carta Seis de Espadas pode falar de mudança, então nessa semana pode ter viagens, pode vir logo no seu caminho, ou se você já está planejando, vai dar certo viagens, mudanças de local. Eu vejo a saída, a cura de coisas que são tóxicas, então pode ser um vício, pode ser um relacionamento que não está legal. Você recobra a força para sair dessas situações que não são bacanas e começar uma nova etapa da sua vida com muito mais clareza, com consciência da sua força, mas você leva junto com a sua força os seus sonhos e a sua capacidade de manifestar. Então, independente do que está acontecendo nessa semana, se você sentir um pouco mais de fraqueza para conquistar as coisas que você deseja, se você sente algum tipo de dependência, o que as cartas estão dizendo é que está na sua mão a capacidade de se libertar de tudo que não é saudável para você, tudo que é tóxico, tudo que não está acrescentando na sua vida e realmente começar um novo caminho aí, um novo destino. As portas estão abertas para você, para uma nova manifestação de uma nova vida, um novo começo, bem mais bacana, onde você só leva o aprendizado do que aconteceu e a lembrança da força, de que você tem força para superar qualquer situação e manifestar os caminhos aí que você deseja. Bom, é isso. Espero ter ajudado alguém. Se você gostou, por favor, curta, se inscreva no canal para me ajudar. Compartilhe com quem você sabe que gosta desses assuntos. Para consultas particulares, é só me chamar no e-mail que tem na descrição do vídeo. E eu estou fazendo leituras diárias lá no TikTok, então se você quiser ver essas leituras, é só ver o endereço, que vai estar aí na descrição do vídeo também. E é isso aí, obrigado, boa semana para todos vocês, até mais.